Olá, meu aluno, minha aluna que me assiste. Bom, primeira dica que eu vou te dar hoje, para mim um dos principais pontos que está relacionado ao Código de Trânsito Brasileiro é a questão das infrações simultâneas. Bom, no que consiste as infrações simultâneas? Está dentro da resolução número 371. Você que está do outro lado em casa, já baixe o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que a gente tem a resolução 371, 497 e 561. Anota aí no seu caderno que eu preciso que você faça o download. Para você que está do outro lado, vou te dar uma dica. Para você ter todo o CTB atualizadinho e todas as resoluções atualizadas, entra lá no site denatran.gov.br. Na aba do lado esquerdo, você tem as resoluções. É só você clicar em cima do link resoluções e você vai abrir uma página com todas as resoluções até hoje, tá? Possíveis dentro do site do Denatran. Bom, resoluções do CONTRAN. Bom, mas não, isso é só uma dica para você logo fazer o download, mas o que eu quero mesmo é que você entenda a questão das infrações simultâneas. Está dentro da resolução 371. Quando a gente fala em infrações simultâneas, nós dividimos em concorrentes e concomitantes. Bom, o que seria uma infração concorrente, Bandeira? O que seria uma infração concorrente? Como o nome já diz, são aquelas infrações que concorrem entre si, ou seja, onde uma infração vai trazer como desdobramento a outra, tá? Onde a caracterização de uma infração de trânsito dependerá da outra. Não são autônomas, tá? Dependerá da outra. Não são infrações autônomas. E eu tenho também, dentro desse mesmo contexto, as infrações concomitantes. Quando eu falo em infrações concomitantes, são infrações autônomas. Ou seja, que são independentes, ou seja, que você consegue desdobrar. Autônomas. Ou seja, que são infrações que são independentes, que você pode desdobrar, tá? Já vou te explicar. Exemplo. Vou te dar um exemplo da infração concorrente. O que seria, então, Bandeira, uma infração concorrente? Vou sair da frente para você conseguir copiar. O que seria uma infração concorrente? Exemplo. Quando eu pego o celular, estou dirigindo, falando no celular, você concorda comigo? Falando da infração concorrente. Quando eu pego o celular, estou dirigindo, falando no celular, na mão. Obviamente, a outra mão está no volante, a outra eu estou usando. Hoje, a infração de segurar ou manusear o celular, ela está prevista no artigo 252, parágrafo único, uma infração gravíssima, é importante frisar isso. Era média, agora é gravíssima. Eu estou aqui, segurando o celular, a outra estou segurando o volante, e concorda comigo que necessariamente estou sem devidas atenções à segurança no trânsito? Artigo 169, uma infração leve. Vê se você concorda comigo que está aí do outro lado, que eu não consigo desvincular essas condutas. Eu não consigo desdobrar essas condutas. Uma infração necessariamente gerará outra. Você conseguiu entender? Não tem como, porque se eu estou segurando, manuseando o celular, a outra mão está ocupada, uma mão está ocupada, a outra vai estar no volante, beleza. Mas também quando seja digitando ou seja falando, eu não estou com a devida atenção à segurança no trânsito. Logo, uma tem como consequência outra. Nesse caso, claramente eu tenho uma infração concorrente, onde não consigo desdobrar. Logo, quando se tratar de infrações concorrentes, eu lavro só um único auto, o auto que melhor se adequa à situação, que nesse caso hipotético é, obviamente, falando no celular. É diferente da concomitante. A concomitante eu consigo desdobrar. E para você ter uma ideia, no MBFT, Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, o exemplo que ele dá é aquela hipótese onde você tem o trânsito, a ultrapassagem é uma bicicleta, olha aqui, ó, com velocidade incompatível. Aqui, por exemplo, eu tenho a bicicleta. Aqui eu tenho o automóvel. Quando há possibilidade de lavrar a infração quando meu veículo guarda uma distância menor que 1,5 m com a bicicleta? Sim. Nessa hipótese, eu tenho o artigo 201, uma infração média. Ela também a possibilidade, só para você saber, de também eu guardar a distância de 1,5 m, porém passar com uma velocidade incompatível, mas guardando uma distância na ultrapassagem do veículo para a bicicleta, uma distância maior que 1,5 m. Aqui, ó, vamos supor que eu estou guardando uma distância menor que 1,5 m, só que eu estou passando com uma velocidade
compatível. Então você consegue perceber aqui que eu tenho uma infração de 201, aqui pela velocidade compatível 220, e agora eu tenho também a possibilidade, vê se você concorda comigo, de ao mesmo tempo guardar uma distância menor que 1,5 m e também com uma velocidade incompatível. Você consegue perceber, meu aluno, minha aluna, que são condutas autônomas. Olha aqui, é possível só configurar uma e não configurar outra. É possível configurar, por exemplo, aqui nós configuramos a velocidade menor que 1,5 m, 201, e não configurar a velocidade incompatível. Aqui nós configuramos a velocidade incompatível, mas não configuramos deixar de guardar a distância de 1,5 m. Já nessa terceira hipótese, no caso C, nós configuramos as duas, são infrações, então, autônomas. Logo, elas conseguem ser desdobradas. Logo, eu consigo ter autonomia entre as mesmas. Logo, se tratam de infrações concomitantes. Nesse caso hipotético, o agente da autoridade de trânsito deve lavrar dois autos de infrações, um pelo 201 e o outro pelo 220. Beleza? Quer saber mais? Vem com a gente aqui no EP. Grande beijo e até a próxima dica.